Olá, amigos do Divulgar.net. Estamos dando continuidade aos nossos estudos do Livro dos Médiuns. E no programa anterior, nós falamos da segunda parte do Livro dos Médiuns, do capítulo 13, que diz respeito à psicografia. Continuamos hoje com algumas considerações, por considerarmos muito importante para a nossa doutrina e para a humanidade o que a psicografia tem nos ajudado com relação à comunicação dos nossos irmãos espirituais. Então, sobre essas comunicações escritas e verbais, queremos fazer algumas considerações. As comunicações por meio de ruídos e pancadas evoluíram, e elas evoluíram para métodos normais utilizados pelos homens para se comunicarem entre si. Que métodos são esses? A escrita e a palavra. Então, daquela parte de pancadas, ruídos, houve uma evolução para a escrita e também para as palavras. Então, no item 152 desse capítulo 13, diz Allan Kardec: a escrita, sobretudo, tem a vantagem de assinalar de modo mais material a intervenção de uma força oculta e de deixar traços que se podem conservar, como fazemos com a nossa correspondência. Então, é muito importante, quando ele fala da escrita, que tem essa vantagem de poder ser guardada como um documento para mais tarde observarmos, para mais tarde tirarmos as nossas conclusões. Então, como nós já vimos, no princípio prevaleceu a psicografia indireta, ou seja, o lápis era acoplado a aparelhos. De que tipo de aparelhos? Cestinhas, mesinhas, pranchetas. Então, começou dessa maneira, a psicografia indireta. Logo em seguida, veio a psicografia direta ou manual, que é obtida pelo próprio médium, sem o concurso de aparelhos, e isso veio fazer o quê? Agilizar o processo das comunicações. Porque, claro, o médium com um lápis ou uma caneta na mão, ele é muito mais ágil do que se utilizando de aparelhos. E chegou-se mesmo à conclusão que tudo aquilo que se utilizava, mas na realidade a ação dos espíritos era sobre o médium, e era ele então que escrevia. Convém refletirmos então que a psicografia ela se mostrava um meio concreto que Kardec tinha, para Kardec ter acesso aos dados e de guardar esses dados para posterior investigação. Ou seja, mais tarde ele ia consultar esses dados para verificar tudo aquilo que ele tinha recebido. Muito mais prático. Por que não era tão prático a verbal, a comunicação verbal, através de palavras? Porque não havia ainda aqueles recursos disponíveis para a gravação das comunicações orais. Não existia aquele gravador que hoje a gente pode utilizar quando a gente vai obter uma comunicação oral através de um médium. Então, não dava. Então, o registro escrito das mensagens se revestia dessa máxima importância para consultas posteriores, como nós já falamos, e eram guardadas como se fossem documentos mesmo. Hoje em dia, nos dias atuais, a comunicação através da palavra falada, que é a psicofonia, ela atingiu grande desenvolvimento. Por quê? Em decorrência da utilização da mediunidade para fins socorristas. Então, a mediunidade começou a ser usada para socorrer os espíritos, tanto encarnados como desencarnados. Então, viabiliza o auxílio magnético através dos médiuns.
Porque o médium, quando ele recebe o espírito, e o espírito leva aquele choque anímico, que às vezes o espírito está tão distante da realidade, da sua realidade de espírito desencarnado, ele não tem consciência de como ele está. Muitas vezes ele pensa que ele ainda está encarnado, muitas vezes ele não tem nenhuma noção de quem ele é, do que ele está fazendo. E no mundo espiritual, ou no plano espiritual, ele não consegue se comunicar com os espíritos, porque ele ainda está muito materializado, seu perispírito é muito denso ainda. Então, o que acontece? Quando ele se comunica através de um médium, imediatamente ele leva um choque anímico. Esse choque anímico é como se ele fosse um despertamento. Então, a gente que tem uma certa experiência com comunicações mediúnicas e trabalhos mediúnicos, a gente percebe que às vezes o espírito começa a se comunicar, quando ele começa a falar através de um médium, ele não tem noção de onde ele está, ele não está nem percebendo o ambiente que ele está. E quando ele tem aquele choque anímico, ele começa a perceber, ele começa a perguntar, mas quem são essas pessoas? O que eu estou fazendo aqui? Que lugar é esse? Quem é você? Aquela pessoa que está ali disposta a conversar com ele. Mas também esse auxílio psicoterápico que a gente pode dar através dos doutrinadores, pelo diálogo com os comunicantes. Então, quando o espírito leva aquele choque anímico e percebe o ambiente que ele está, ou que ele está perto de alguma pessoa, coisa que antes ele não percebia, dá então oportunidade para que as pessoas que já têm uma certa experiência, já trabalham dessa maneira, conversarem com ele, colocando-o a par da sua situação. É claro que a gente vai respeitar aquele irmão que está ali, sofredor às vezes com muita dificuldade, revolta ou sentimentos inferiores. A gente vai respeitar, mas a gente vai conseguir mostrar a ele a sua realidade, o que é necessário para que ele possa melhorar. Então, torna-se mais fácil orientar essa entidade sofredora e quando a gente está auscultando-lhes os estados emocionais. Através do quê? Das reações que ele provoca no médium. O médium, às vezes, ele age como se o espírito está com dor, o médium também tem aquela sensação de dor. Se o espírito está com raiva, o médium sente raiva nesse momento. Então, é mais fácil da gente orientar e da gente estar ali consolando, levando o conhecimento a esse espírito. Então, outra maneira também que é interessante a palavra, o uso verbal, a psicofonia, é estimulador quando nós conseguimos receber mensagens de espíritos nobres. É muito bom, é muito gratificante quando nós conseguimos receber mensagens de espíritos mais adiantados, acompanhado da exteriorização das emoções superiores que os médiuns passam por meio das modulações da sua fala, da sua postura. É muito gratificante para nós ouvir isso. Por exemplo, Chico Xavier, recebendo uma mensagem de um espírito mais evoluído, ele passa aquela emoção, ele passa na voz tudo aquilo que o espírito está falando, além daquela mensagem de cunho superior.
Divaldo, quando nós temos a oportunidade, em várias palestras, no final, ele mediuniza o Dr. Bezerra de Menezes e a gente vê a diferença da sua postura, da sua voz. E é muito gratificante ouvir aquela mensagem. Então, nós consultamos um livro de Odilon Fernandes, Espírito, psicografado por Carlos Bacelli, que estuda o Livro dos Médiuns. Esse livro chama-se Segundo o Livro dos Médiuns. É um livro muito interessante, ele estuda esses capítulos que nós estamos estudando. Então, quem puder consultar esse livro, é muito interessante porque o Odilon, ele faz um comentário desses capítulos que nós estamos estudando. E ele fala que, em geral, na psicografia, mormente na consciente e na semiconsciente, o vocabulário empregado pertence ao médium. Vejam bem. Na psicografia consciente, o que quer dizer isso? O médium sabe o que está acontecendo com ele tem consciência. Semiconsciência, em parte, ele tem consciência do que está acontecendo com ele. Então, o vocabulário pertence ao médium. E raramente o espírito consegue se valer de palavras que lhe eram habituais quando se encontrava encarnado. Porque ele passa o pensamento e o médium decodifica e passa esse pensamento do espírito com as suas palavras. Então vejam bem, isso na psicofonia, consciente e semiconsciente, quer dizer, o médium sabe o que ele está falando, porque ele recebe o pensamento do espírito e ele vai então falar aquilo que ele recebeu com as suas próprias palavras. Mas na mediunidade inconsciente, que é rara, também chamada de mecânica, pode ser que o espírito consiga reproduzir o seu vocabulário e a sua caligrafia. No entanto, isso é extremamente raro. É difícil mesmo porque, depois de um certo tempo no mundo espiritual, assim como nós evoluímos aqui no mundo material, o espírito também evolui. E ele também muda, ele pode mudar a sua caligrafia, ele pode mudar o seu modo de pensar, ele pode mudar o seu vocabulário. Então é muito difícil que um espírito passe e assine uma comunicação da mesma maneira e a sua caligrafia seja a mesma de quando ele era encarnado. Pode ser que ele mude. Em alguns casos, nós conseguimos ver isso. Eu tive a oportunidade de ver um exemplo disso acontecer numa sessão de cartas consoladoras, onde o médium não tinha nem conhecimento daquela pessoa, que ali o espírito que lhe passou a comunicação, e nem da família. E ele então passou uma mensagem do espírito para a filha dele, que era encarnada, e assinou a carta. E quando ela foi ver, ela tinha levado até a carteira de identidade do pai, que tinha desencarnado. A caligrafia era idêntica e a assinatura era igualzinha a que ele tinha em vida. Mas isso é um caso raro de acontecer. Então, muitas pessoas não sabem que essa mediunidade psicográfica é de ordem intelectual, em que o espírito ele vai procurar se identificar mais pelo pensamento do que dando provas materiais daquilo que ele é. Então, a única certeza que, em geral, tanto o médium quanto os destinatários de uma comunicação mediúnica podem ter, com referência à sua possível autenticidade, é do total desinteresse do medianeiro. Quando o médium está ali para servir, ele não está ali para favorecer ninguém, ele não está ali para mistificar, mas ele está para servir. Então, funciona
O médium funciona aí como intérprete do espírito que por ele também está se esforçando para dar o seu testemunho de sobrevivência. Então hoje nós estamos aqui terminando o nosso programa. Para a próxima, então, continuaremos com nossos estudos já no capítulo 14, que diz respeito aos médiuns. Obrigado a todos pela audiência. Claudete Moura, para o divulgar.net.